Antes de tudo, não posso esquecer de me apresentar. Meu nome é Fernanda Kionka e tô aqui para compartilhar as principais estratégias na tua jornada para conseguir ficar magra naturalmente sem fazer dieta, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, tá? Então, o que seria isso, né? Como é que a gente conseguiria? Que resultado é esse que a gente consegue ter? Que a gente consegue ter uma aparência mais jovem? Então, a gente consegue ter uma aparência mais jovem quando a gente consegue estar num peso adequado. Então, assim, emagrecer naturalmente faz com que a gente tenha uma aparência mais jovem. Porque pode perceber que quando a gente tá acima do peso, em geral, a gente tem uma aparência, a gente consegue aparecer muitas vezes mais velho do que a gente tá, né? Então, assim, muitas vezes acontece de a gente tá, sei lá, num período até ali tá mais jovem mesmo, com 20 e poucos anos, mas acontece alguma coisa de acabar engordando muito e a gente acaba parecendo... Antes disso, deixa eu colocar aqui a live, peraí, para vocês entenderem. Tá, consegui. Olha lá, o tema da live de hoje, já coloquei ali, tá bom? Então, muitas vezes, a gente, como eu tava falando, a gente mais jovem acaba engordando, né? Acontece de acabar engordando e começa a ficar com a aparência mais velha, né? Começa a ter uma aparência mais velha, sendo jovem ainda. Então, assim, o que acontece? Então, quem é que não gostaria de dar uma segurada no relógio, né? De dar uma segurada no ponteiro de relógio para, né, dar um time ali para conseguir manter a aparência mais jovem por mais tempo. Então, a maneira da gente conseguir manter a aparência mais jovem por mais tempo, uma delas é manter um peso adequado, como eu estava falando, né? Isso faz com que a gente tenha uma aparência. É claro que eu não tô falando, né, no caso, para ficar super magro e tal, porque também o rosto fica envelhecido, fica murchinho, né? Então não é o caso. Eu tô falando de um peso adequado, o peso que tu acha adequado para ti, né? Um peso que tu se sinta bem. Então, assim, como eu tava falando, né? Então ficar acima do peso faz a gente parecer mais velho, né? Em geral, a gente fica com a aparência mais velha. E o envelhecimento também ele é um fato, né? Então, assim, como a gente ficar, por exemplo, a forma que a gente envelhece é uma escolha. Então, tudo tem a ver. Então, a gente consegue emagrecer de forma natural. Então, a gente se sente mais disposto, a gente tem mais energia. Então, a gente começa a ter uma aparência mais jovem também, tá bom? Vamos participar da live, você deixa comentários, tá bom? Gurias, próxima coisa. Então, assim, é possível que a gente consiga ter uma aparência mais jovem, né? Ou mais velha do que a gente mesmo tem, acelerando o processo de envelhecimento ou retardando o processo de envelhecimento. Então, como eu estava falando, quando a gente consegue emagrecer de uma maneira natural, né? De forma natural, a gente consegue ter essa aparência mais jovem e retardando o processo de envelhecimento, né? Através da alimentação. Então, vamos lá. Então, o que para mim não é uma aparência mais jovem, né? Eu acho que, na minha opinião. Então, assim, eu não sou contra, tá, gurias, colocar botox, eu não sou contra. Mas não adianta nada ficar gastando uma grana colocando, né, botox ou fazendo muitos procedimentos estéticos no rosto se a gente não cuida da alimentação. Então, cuidar da alimentação é fundamental, né? Então, vamos lá. Por acaso, também aqui, ó. E por quê, né? Então, por que emagrecer naturalmente faz com que a gente tenha uma aparência mais jovem? Por quê? Porque tratar a pele, não. Então, assim, a gente emagrece de forma natural, a gente se alimenta melhor com os alimentos, né? Com os alimentos naturais, a nossa pele fica mais bonita. Então, ali tem muitos antioxidantes, tem muitas vitaminas, minerais, então isso reflete na pele. Então, não é só aquele cuidado superficial da pele, da camada da pele, né? Com a gente passar cremes e tal. Então, a gente cuida de dentro para fora, que esse é o fundamental, né? Então, não adianta, como eu falo, não adianta nada a gente gastar muito dinheiro com cremes, com procedimento estético no rosto, tudo, se a gente não cuida da alimentação.
Então, vamos lá. Outra coisa, é isso que eu tava falando, né? Então, quanto mais quantidade de nutrientes a gente ingere, a gente coloca na nossa alimentação, mais bonita fica a nossa pele. Então, isso também é bem interessante. Quanto maior for assim, a quantidade de alimentos que tem muito antioxidantes, vai deixar a pele mais bonita. E, consequentemente, vai deixar também com aparência mais jovem. Então, e uma coisa mais filosófica também, né? Idade é só um número, né? Então, como a gente se sente faz toda a diferença, né? Nessa aparência. Então, quando a gente emagrece de forma natural, que a gente tá com o nosso peso ideal, o peso que a gente se sente bem, a gente tá mais ativa, a gente tem mais vontade de fazer mais coisas, tem vontade de sair, sabe? De aproveitar, tem mais vitalidade. E isso reflete na nossa aparência. E não só na aparência, mas também na autoconfiança. Isso reflete em todas as relações, né? Na relação de trabalho, nas relações com o marido, namorado, enfim. E se reflete em tudo isso, porque é na autoestima. Então, quando a gente consegue manter, né? Então, emagrecer de uma forma natural e manter o peso, que é a coisa mais importante, não adianta nada a gente ficar emagrecendo, engordando, né? Então, a gente conseguir emagrecer naturalmente e manter o peso faz com que a gente se sinta melhor, né? E isso vai refletir na nossa aparência. Mais uma coisinha aqui também. Que eu tava falando ali, né, da vitalidade, né, então essa vontade de fazer coisas diferentes, às vezes eu fico, às vezes as pessoas, eu converso assim, eu tenho muita vontade de fazer muita coisa ainda, eu tô com 41 anos, tô com lá em novembro eu faço 42, mas eu de verdade, eu sinto uma vontade de ter muita coisa pra fazer, sabe, então isso reflete na nossa aparência. Então, se a gente tá com muita vitalidade, muita vontade de fazer e acontecer, isso vai fazer com que a gente também fique com a aparência mais jovem. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês. Olha só. Deixa eu mostrar aqui uma fotinho minha. Olha eu aqui, tá? Olha, eu tava aqui. Nessa foto, acho que foi tirada em 2008. E eu tava ali com meus 28. Não, 28 não, acho que 29, 30 por aí. Já faz tempo, não lembro. E lá, gurias, eu já mostrei essa foto antes, mas eu não canso de mostrar. O que acontece? Como é que era a minha alimentação? Eu me alimentava muito alimento industrializado, eu comia muito doce, eu comia muitos muffins, eu comia muitas batatinhas fritas, eu tomava muito refrigerante, né? Então, assim, tipo assim, eu tomava muito... Olha só, tá jovem? Obrigada, Elaine. E assim, então assim, o que acontece ali em 2008, sabe? Eu fazia minha alimentação, eu comia muito queijo, eu comia muito alimento processado, muito alimento industrializado, muito iogurte, tomava muito leite, enfim, comia muita carne, né? Até apesar ali depois, acho que a partir de 2008, resolvi me tornar vegetariana. Depois de um tempo eu comi carne de novo, enfim. Mas eu fazia muito assim alimentação baseada nesses alimentos processados, muito açúcar, muita gordura. Então isso reflete, né? Então isso reflete na nossa aparência. O que aconteceu é que eu acabei, né? Fiquei acima do peso ali, dá pra ver. E agora eu vou botar uma foto mais recente. Olha a mim, olha eu ali, ó, passado. Então assim, essa foto, olha só, essa foto, pra quem viu antes, olha aqui, gurias, tá? 2008 e 2019, 11 anos depois, tá? 11 anos depois, essa foto. O que acontece? Gurias, essa foto não tem filtro, não tem Photoshop, tá? Eu tinha ido cortar o cabelo e bati a foto pra mostrar o corte de cabelo e ficou assim. Então, assim, o que acontece? O que mudou? O que mudou na minha alimentação para eu conseguir aparentar, assim, vamos dizer, mais jovem? Eu me sentia, né? Me sinto mais bonita, né? Uma aparência melhor que quando eu tava ali com meus 30 anos, naquela foto que eu mostrei para vocês. A diferença total foi a alimentação. Então, quando eu reduzi, né, ali os industrializados, alimentos processados, consumo de açúcar, né, alimentos com gordura, né, que tem muita gordura saturada, a carne,
né, o leite, derivados, né, que hoje eu não como carne, leite, derivados e nem ovos, mas eu reduzo os alimentos processados, alimento que tem açúcar adicionado. Então, e o que acontece? Eu acabo consumindo muito em abundância os alimentos de origem vegetal, que são ali, vamos falar ali dos grãos integrais, então os cereais, né, os legumes, as leguminosas, os vegetais, as frutas, as sementes. Então, tudo isso, né? Então, e também os cogumelos. Então, tudo isso vai contribuir. Por quê? Porque esses alimentos, eles são muito ricos em vitaminas, são muito ricos em antioxidantes, então, e minerais, e muita vitamina C também, né? Então, assim, eu gosto muito de comer muito alimento com vitamina C, então muitas frutas, né? Então, isso ajuda, né? Então, ajuda a gente a acabar, no caso, né, quando eu emagreci de forma natural, me manter magra, né? Agora eu vou tirar a fotinho, vocês já viram. Então, assim, é isso que acontece quando a gente muda a alimentação, né? Então, acontece, como eu falei pra vocês, de chegar ao ponto de eu me sentir melhor aos 41, quase 42, do que quando eu tinha 30. Então, isso é possível, a gente consegue dar uma segurada no relógio ou uma desacelerada no envelhecimento através da alimentação. Ela tem um papel assim, ó, fundamental. É claro que o exercício físico também tem um papel bastante importante, mas a alimentação, garanto para vocês que é 80% do resultado. Deixa eu ver o que a Elaine escreveu. Vejo que você inclui o abacate na maioria das suas receitas. Vou tentar. Sim, Elaine, o abacate, ele é maravilhoso para a pele, para o cabelo, ele tem gorduras, né? Gorduras boas e uma série de vitaminas, né? Tem biotina, que faz bem pro cabelo, para as unhas, para a pele. E eu realmente amo o abacate, ele é maravilhoso. É claro que a gente não pode abusar, mas assim, uma porção de abacate por dia, sabe? Então, ele é muito bom e eu gosto muito, acho muito gostoso. E ele é maravilhoso para a pele, realmente. E vai perceber, se tu incluir o abacate na tua alimentação, vai perceber assim a tua pele mais bonita, sem dúvida. E o cabelo também. Então tá. Deixa eu mostrar aqui, olha o exemplo. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Não quis trazer só um exemplo meu, tá? Mas essa aí é a Holiday Mackenzie. Eu acho que... Olha só, ela também, o que aconteceu a história dela? Vou botar aqui a foto dela, tá? Depois eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo para vocês verem, tá bom? O que acontece? Ela conta na história dela que ela, depois da gravidez, ela acabou engordando. Que isso também aconteceu comigo, tá, gurias? E aí, então, o que aconteceu? Ela também acabou engordando depois da gravidez, aí começou a ficar com baixa autoestima, né, não se sentia legal, não estava satisfeita com o corpo, né, ela estava muito insatisfeita mesmo. E aí ela acabou mudando a alimentação, né, então ela foi lá, adotou uma alimentação plant-based, conseguiu emagrecer, e hoje ela tá assim, né, dá pra ver ali que ela, realmente a aparência dela é outra, né, então ela conseguiu, então, um emagrecimento de forma natural, através da alimentação, apenas mudando, né, o estilo dos alimentos que ela estava comendo, né, a qualidade dos alimentos. Então, o legal da alimentação plant-based é o foco na qualidade do alimento que a gente está comendo. Então, alimentos com muitas fibras, muitas vitaminas, muitos minerais, então, muito antioxidantes, tudo isso vai fazer com que a gente tenha aparência mais jovem. Então, tá, agora eu vou tirar aqui, já mostrei para vocês, e vamos seguir aqui. Tá, e outra coisa, assim, mas Fernanda, o exercício físico também faz com que a gente emagreça. Sim, o exercício físico é maravilhoso, ele tem um papel fundamental, né, para o bem-estar, acelera o metabolismo, ele é o nosso aliado no emagrecimento. Deixa eu ver o que ela escreveu. Não, tá. Então, assim, o que acontece? Então, mas o exercício físico por si só, ele não vai trazer o resultado que tá buscando. Precisa haver uma mudança, né? Uma mudança na alimentação. Não adianta nada
a gente se acabar na academia e manter a alimentação como ela tá. Isso tudo eu fiz no passado, né? Eu tinha uma alimentação que ela não era boa, né? Como eu falei, ali, muito industrializado, gordura e tal, açúcar. E aí eu ia na academia achando que isso resolvia o meu problema. Eu ia lá na academia, eu tava correndo lá 30, 40 minutos por dia, no final da semana eu ia me pesar e nada. Então, assim, ele é o nosso aliado, mas a alimentação tem um papel fundamental no emagrecimento, tá bom? O que mais? Vamos lá. Outra coisa que também, né, não nos ajuda a emagrecer e consequentemente ter essa aparência mais jovem, né? Que é querer que as coisas aconteçam de maneira rápida. Então, é querer emagrecer rápido, né? Então, o foco no curto prazo, a gente tem que ter foco no longo prazo, porque afinal de contas, a gente não quer só emagrecer para agora, a gente quer ficar magra, a gente não quer emagrecer, a gente quer ficar magra, essa que é a verdade. Entende? Então, isso é o mais importante. Então, a gente tem que ter esse plano, a gente tem que ter esse foco no longo prazo, para que isso, que seja sustentável, a gente consiga manter isso, né? Então, vamos lá. Outra coisa, né? Então, como eu falei, não adianta nada, né, a gente querer fazer, emagrecer, né, de forma natural, ter essa aparência mais jovem, e achar que ficar, né, só arrumando a parte superficial, que eu quero dizer ali, só realmente fazendo tratamento estético, né, sem mudar a alimentação, achando que vai conseguir esse resultado. Não adianta. É claro, por exemplo, eu acho muito bacana, já fiz drenagem linfática, não sei quem é que vocês, gurias, já fizeram aí, provavelmente sim, né? E alguma vez na vida, assim, então eu já fiz, é muito legal, tudo isso é maravilhoso, mas sem a mudança de alimentação, sem a gente se alimentar de forma adequada, a gente não consegue atingir esse resultado, né, de emagrecer de forma natural e se manter magra no longo prazo, que é o que a gente quer. Então não adianta, às vezes, gastar uma grana fazendo massagem, às vezes gastar uma grana com tratamentos na pele, sabe? Peeling, enfim, são tratamentos caros, é caro. Eu me lembro que eu queria fazer massagens, assim, né? Drenagem linfática, essas coisas tudo. Mas, assim, são caros esses tratamentos. Então, não adianta a gente... eles são maravilhosos quando tá junto, né? Alinhado com uma alimentação adequada, né? Uma alimentação rica em nutrientes, em vitaminas e antioxidantes. Aí sim, aí é o ideal. Mas não adianta nada a gente gastar dinheiro com massagens e tratamento estético sem ter cuidado com a alimentação. Então vamos lá. Outra coisa, e sem falar em querer resolver, né, emagrecer fazendo lipoaspiração, né, gurias? Isso aí também, não, realmente, como eu falei, eu não sou contra, né, nenhum procedimento cirúrgico, acho que cada uma sabe o que é melhor para si, mas não adianta, né, gurias, a gente, imagina se arriscar, né, num procedimento assim cirúrgico e tal, e não mudar a alimentação. É claro que isso é fundamental, né, até porque... fazer a lipoaspiração, a gente retira a gordura da barriga, aquela gordura que tá ali, mas a gordura intravisceral, a que tá, né, interna, assim, lá entre as vísceras ali no nosso organismo, ela é a mais perigosa. Então, assim, é muito perigoso isso. Então, a gente precisa realmente mudar, né, fazer com que a nossa alimentação seja a nossa aliada nesse processo de emagrecimento e não querer resolver dessas formas assim, a curto prazo, de qualquer jeito. Deixa eu ver. Pois é, a Elaine falou, né? Acho que depois causa o efeito rebote. Sim, eu já vi casos assim de amigas que fizeram a lipoaspiração e depois voltaram a engordar. E às vezes é muito perigoso, né? Porque como tu retira aquelas células, aquela gordura, e depois então onde tu vai engordar, tu justamente vai acabar engordando nessa gordura intravisceral que é mais perigosa. Então tem que ter muito cuidado, né, gurias? Como eu falei, eu não sou contra procedimento cirúrgico nem nada, mas não adianta nada a gente querer emagrecer e se manter magra sem mudar, né, sem ter cuidado com a alimentação. Então, assim, o
o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para conseguir, enfim, né, ter esse resultado, né, de conseguir emagrecer naturalmente, ter esse resultado que faz com que a gente tenha uma aparência mais jovem. Então, assim, como eu falei antes, o objetivo é longo prazo, gurias, não adianta. Essas soluções de curto prazo, elas não conseguem seguir com que a gente tenha o resultado, manter o resultado no longo prazo. A gente precisa mudar essa mentalidade, tá? Outra coisa, reduzir o consumo de carnes, leites, derivados, ovos. Isso é importante porque isso faz com que esses alimentos, né, em geral, eles promovem a inflamação, né, do nosso corpo. Então, e o que acontece? Isso faz com que a gente também, né, tenha uma aparência ali, acelere o envelhecimento, né? Então, é ideal que a gente reduza, assim. Como eu falei, né, em 2008 ali eu me tornei vegetariana. Aí depois ali em 2015, eu voltei a comer carne ali por um ano e meio. Depois eu voltei a ser vegetariana de novo. Hoje eu continuo não comendo carne. Mas enfim, o que eu quero dizer, olha, eu fiquei no total aí dá uns 10 anos sem comer carne, né, reduzindo, né, todos esses alimentos de origem animal. Isso realmente traz resultados, né, para nossa aparência. E o principal, né, gurias, assim, é comer em abundância. Comer em abundância os alimentos, né, que são ricos em antioxidantes, que são os alimentos de origem vegetal, ali os legumes, os cereais, os grãos integrais, as frutas, as oleaginosas, são as castanhas, né, as sementes, enfim, tem os cogumelos também, tem todas essas ervas aromáticas que a gente usa, maravilhosas, assim, né? Então, tudo isso são poderosíssimas, são nossos aliados. A gente tem que colocar em abundância na nossa alimentação. O suco verde também maravilhoso, aquela dose, né, de vitamina C, sei lá, ele tem, no suco verde tem cálcio, tem ferro, né, como se tu faz com couve. Então, tudo aquilo é maravilhoso, vitamina C, enfim, uma série de coisas. Então, e também esses alimentos, né, esses alimentos vegetais, eles reduzem a inflamação, né, então eles têm um efeito, eles promovem a redução da inflamação do nosso corpo, então, porque eles têm muito antioxidantes, então eles são nossos aliados. Então, esses aí desaceleram o processo de envelhecimento. E também, outro ponto importante é reduzir o consumo de açúcar, né, o consumo porque o açúcar ele acelera o envelhecimento, né, então ele realmente, e outra que também faz com que a gente aumente o peso, então, né, acaba engordando. Então, reduzir o consumo de açúcar, gordura saturada. Onde é que tem muita gordura saturada? Nos alimentos de origem animal tem muita gordura saturada, então é preciso ter cuidado com esses alimentos. Não, realmente precisa ter cuidado com esses alimentos, porque ela é perigosa, né? Elas não faz bem para o nosso organismo. Então, reduzir também os processados, os industrializados, né? Porque os industrializados, em geral, tem muito açúcar, tem muita gordura, tem muito sal. Também tem muito... Esses alimentos, esses corantes artificiais, né? Os conservantes e estabilizantes, enfim, aquele monte de... Pega a embalagem e vira o rótulo, então tem aquelas... Tem, sei lá, 50 palavras para descrever o que é o alimento. Então, realmente, quanto menos a gente faz alimentação com esses alimentos, a gente consegue, né? Então, emagrecer de forma natural. Então, e ter essa aparência, né? E ter essa aparência mais jovem.